Este óvulo aqui, com dominância, junto com esse espermatozoide aqui, também com dominância, este zigoto, ou seja, esse novo indivíduo, terá 2 genes dominantes para aquela característica. Por exemplo, novamente, o tipo do cabelo. Se os dois forem azão, aí eu terei aqui o cabelo cacheado. Cada indivíduo vai ter as características dependendo do alelo que veio do óvulo e dependendo do alelo que veio do espermatozoide. Aí sim a gente vai entender quais são as características que aquela pessoa pode ter. Inclusive, é por isso que às vezes a gente olha, os pais, né, são muito diferentes dos filhos, por exemplo. Os pais têm um cabelo liso, porém o filho tem um cabelo cacheado, ou vice-versa. Isso acontece porque, às vezes, as pessoas têm os recessivos, que não apresentam aquela característica, mas na hora de unir os seus gametas, o recessivo aparece aqui. E daí aquela característica fica diferente, esteticamente, fisicamente, do que o dos próprios pais. Por isso que a gente vê essa diferença em alguns casos. E a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo, tchau! Hoje você vai aprender sobre a primeira lei de Mendel. Essa primeira lei fala de uma única característica. Então, por exemplo, cor dos olhos. Quando a gente está falando de uma característica só, a gente não está falando de várias, né? O tipo, o estilo, o tamanho. Não, é uma só. Nesse caso, cor. Cor dos olhos, por exemplo. O que o Mendel ele acabou fazendo aí? Ele pegou ervilhas. Essas ervilhas com a letra P eram ervilhas puras, ou seja, elas não tinham nenhuma mistura aí com outras ervilhas. E ele juntou 2 ervilhas puras de cores diferentes e gerou novas ervilhas. Quando essas novas ervilhas nasceram, ele chamou essa primeira prole, né, esses primeiros filhotes, de F1. O que ele percebeu aqui na F1? Que a coloração das ervilhas novas era idêntica a uma das puras. Não tinha uma mistura entre elas. Todas as que nasciam tinham a mesma cor desta primeira purinha aqui. Aí o que ele fez? Fez o mesmo processo com outra ervilha, da mesma forma, com as mesmas cores, e misturou essa primeira prole, ou seja, ele fez a união das duas para gerar novas ervilhas. Quando ele chegou na segunda linhagem, né, no F2, ele percebeu o seguinte, que a maioria delas nascia idêntica à primeira e uma pequena porcentagem poderia nascer igual à primeira lá de cima. Ou seja, aquela característica da cor, no caso aqui essa cor laranjinha, ela estava meio que escondida em algum lugar ali dentro da genética, dentro dos genes. Porém, ela não se mostrava, ela não aparecia ao longo das linhagens, até que em um determinado momento ela apareceu, numa porcentagem pequena, mas apareceu. Então, o que ele percebeu? Que algumas características são dominantes em cima das outras e que, depois de algumas gerações, essa que estava lá escondidinha, ou seja, recessiva, ela pode apresentar e aparecer ali em algum indivíduo. Mas o que você tem que ficar atento?